Conversando com o especialista. Estamos juntos com você aqui pela Rádio Excelsior da Bahia, Rede Excelsior de Comunicação e agora também com transmissão pelo Facebook para que você possa participar e interagir com a gente. Hoje vamos falar sobre a fisioterapia dentro do contexto da diálise e é essencial na qualidade de vida de pessoas que sofrem de doença renal crônica. Nós vamos saber o porquê e como isso vem sendo trabalhado aqui em Salvador. Para falar sobre esse assunto, já estão aqui a doutora Rita Barreto, nefrologista, diretora médica do INED. Bem-vinda mais uma vez ao Saúde no Ar. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui conosco, com vocês, para discutirmos esse tema tão importante, né? Que é a alta prevalência da doença renal crônica no mundo e no Brasil, e a importância da fisioterapia como aliada nesse tratamento por conta de todas as complicações que esses pacientes renais crônicos apresentam. A fisioterapia vai ter um impacto positivo na melhora da qualidade de vida e nós vamos estar aqui juntos, eu, Bernardo e Patrícia, discutindo sobre o tema e podendo esclarecer a vocês as dúvidas, né? E tentando também melhorar o conhecimento de todos a respeito dessa doença tão prevalente, né, e que tem um impacto tão importante no Brasil e no mundo inteiro. Obrigada. Então, o doutor Bernardo também vai estar aqui com a gente. Já está, ele é fisioterapeuta, tem pós-graduação em fisioterapia, em terapia intensiva e também é gestor, né, desse serviço de fisioterapia lá no INED. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar falando sobre o serviço de fisioterapia que acontece no INED. Né? É um serviço diferenciado porque acontece durante o processo de hemodiálise. É preciso entender um pouco como é a rotina desses pacientes. Esses pacientes vão até a clínica 3 vezes por semana, diariamente. Né? Então, são pacientes que passam 4 horas e meia, como média, na clínica, 3 vezes por semana. Então, essa população, muitas vezes, não é assistida pela equipe de fisioterapia, porque ele já tem um processo de locomoção árduo, né? Porque a grande maioria são idosos. Então, a fisioterapia, durante a hemodiálise, né, consegue trazer essa assistência também, otimizar esse tempo desse paciente. Né? E você está fazendo fisioterapia durante a hemodiálise, você tem um impacto importante, né, que ele fica 4 horas, então ele promove uma reabilitação cardiometabólica de 1 hora nesse período. Então você traz uma parte lúdica para esse paciente também. Tá? Vamos saber, quando você coloca isso, da importância, né? Se isso é acessível a todos os pacientes, já tem isso protocolado, né? Já existe esse protocolo, indicação de que os pacientes em diálise façam a fisioterapia ou não, ou isso é algo que está sendo implementado em todos os serviços. Já já eu te pergunto sobre isso, eu quero voltar um pouco aqui a doutora, quando você coloca a alta prevalência. Isso chama a nossa atenção. Por que que o número de pacientes que necessitam, que complicam a sua função renal, que é tão importante, né, vital no contexto do sistema que é o ser humano, por que que essas pessoas estão adoecendo mais, né, estão solicitando tanto da nefrologia? Quais são as causas possíveis ou fatores de risco para isso? Pronto. Então, assim, falando em causas, existem várias causas para que aconteça a doença renal crônica, mas assim, eu vou citar especificamente as 2 principais causas de doença renal crônica no mundo e no Brasil, que são hipertensão arterial e diabetes mellitus. São 2 doenças que, com o envelhecimento da população, a nossa população está cada vez mais idosa, elas estão desenvolvendo as complicações do diabetes e da hipertensão. Quais são essas complicações? As doenças cardiovasculares e a doença renal crônica, que tem vários estágios e que chega a um estágio de doença renal crônica dialítica, caso o paciente não consiga, durante sua vida, fazer as compensações necessárias para que ele não chegue a apresentar esse quadro de necessidade de diálise. Ou seja, algo que tem controle seria então uma doença que o paciente teoricamente poderia controlar esses índices, mantendo tudo tranquilo, mas quando isso não acontece, ele vai evoluir e vai ser um paciente renal crônico. Então ele chega a ser um paciente renal crônico dialítico e aí advém as complicações dessa doença, né? Então, em relação à questão da importância da fisioterapia, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, então o paciente desenvolve doença cardiovascular e assim, está muito claro o benefício do exercício físico na
prevenção e redução dos efeitos da doença cardiovascular no paciente e ainda relacionada à própria doença renal crônica, existem alterações que ocorrem como diminuição de massa óssea, perda de força muscular, diminuição de capacidade física. Tudo isso aumenta o quê? O risco de queda desses pacientes. Então, a fisioterapia entra aí como aliado à prevenção do risco de queda. E o paciente que tem doença cardiovascular e que tem todas essas complicações, que tem risco de queda, o que é que acontece com o paciente? Ele hospitaliza. Então, qual é o nosso objetivo? É prevenir, é reduzir, é mitigar o risco da doença cardiovascular e da hospitalização. A hospitalização aumenta muito o custo do tratamento dos pacientes. Isso tanto do ponto de vista do SUS, quanto do ponto de vista da saúde privada. Qual tem sido o impacto disso? Ou seja, a partir do momento que se introduz a fisioterapia, complementando esse trabalho, né, multidisciplinar da atenção ao paciente renal, o que ele traz como resposta? E também saber se isso já é um protocolo, ou seja, olha, já está previsto, inclusive, nas normas, nas orientações da atenção à saúde, que o paciente em diálise precisa da fisioterapia ou não. Ainda temos muito que caminhar nesse sentido. Sim, com certeza, ainda estamos, né? O INED foi o pioneiro, né? É a única clínica da capital baiana que tem um serviço integrado de fisioterapia ao tratamento de doenças renais crônicas. Outra coisa também que é importante se falar aqui é que hoje o tratamento é centrado, é focado no paciente. Você não vai tratar só a doença renal, você tem que tratar o paciente como um todo. Então, nosso tratamento é um tratamento multidisciplinar, o tratamento que o paciente é atendido por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, geriatras, endocrinologistas, tudo no sentido de o paciente ter elevado o quê? A sua qualidade de vida. O foco do tratamento hoje não é só o tratamento medicamentoso nem dialítico, é o paciente poder resgatar a sua condição social, a sua qualidade de vida, é o paciente poder voltar a sair, poder ter uma vida social. E isso a gente tem observado nos resultados iniciais da fisioterapia. E Bernardo vai poder comentar um pouco mais com vocês sobre esse assunto. Isso, Fália, até porque o paciente, quando ele chega nesse estágio de fazer diálise, ele já tem aí um baque, né, digamos assim. Sim. Ele pensa, pronto, minha vida agora eu vou ficar presa a uma máquina, minha vida social, relacionamento afetivo, minha capacidade produtiva, e para lidar com isso já é difícil. Quando ele tem esse aporte da fisioterapia, ele se sente, inclusive, mais forte, inclusive fisicamente, não só do ponto de vista psicológico, para lidar com tudo isso, Bernardo? Isso, perfeita. É a perfeita colocação de doutora Rita, né? Muito claro, só para esclarecer, a fisioterapia, a gente está trazendo esse destaque, mas o tratamento do paciente renal é multidisciplinar. Então, não existia a fisioterapia, né? Então, a nutrição, a equipe médica, né? A equipe de enfermagem, a psicologia faz parte, né? Esse destaque da fisioterapia porque é uma coisa nova, né? Realmente não era assistida, era uma população que não tinha, que não era assistida pela equipe de fisioterapia, né? Com relação à fisioterapia durante a hemodiálise, precisamos entender que a doença desse paciente é sistêmica. Então tem um impacto no músculo, né, como a doutora Rita mesmo traz, né? Então, assim, ele tem dificuldade de caminhar, né? Então, quando a gente faz a fisioterapia, se ele tem uma dificuldade de caminhar, um desequilíbrio, ele tem um potencial de ter um risco de queda maior. Então, por que não prevenir isso, né? Então, a gente precisa, a fisioterapia atua nisso, nessa prevenção, nesse ganho músculo-esquelético, né? E cardiovascular também, né? Então, o que a gente promove? É uma reabilitação cardiometabólica, né? Então, o processo, todo tipo de exercício, né? Você tem uma prevenção de doenças cardiovasculares, né? Então, só que é uma população que tem uma doença e precisa fazer um exercício físico supervisionado. E a equipe que supervisiona essa atividade física durante a hemodiálise é a equipe de fisioterapia, né? Então, a gente há 5 anos teve essa ideia, esse insight, para estar inserindo dentro desse contexto mais uma especialidade, contribuindo na evolução do cuidado desse paciente, né? A empresa, o INED, é muito focado na qualidade, na assistência desses indivíduos, desses pacientes, né? Porque a gente entende que não basta só tratar, a gente tem que melhorar a qualidade de vida desses pacientes.
Ok, 3328-7666 é o nosso contato de telefone aqui para você que está em nossa sintonia. Ligou o rádio agora, quer saber sobre o que estamos falando? Ou começou a acompanhar agora a nossa transmissão? Estamos falando sobre as complicações do paciente renal, né? E que muitas vezes tem indicação para fazer a diálise, e como a fisioterapia pode ser uma aliada. Nós falamos então da prevalência, né, das causas. Agora, com relação aos fatores de risco, né, o que pode estar associado? Você falou de hipertensão, diabetes, qualidade de vida e outras questões também, doutora, pode levar um paciente a ir para a diálise. Qual é, na verdade, o perfil do paciente que tem indicação para esse tratamento? Então, pensando nos fatores, né, que vão causar a doença renal crônica. Então, como eu te falei, diabetes mellitus e hipertensão são as principais causas, mas nós temos ainda as causas específicas de doenças renais, como as glomerulonefrites, são doenças inflamatórias renais. Temos doenças genéticas, doença renal policística, temos as uropatias obstrutivas, cálculo renal. Então, assim, é uma imensidão de causas para a doença renal crônica. O uso crônico de anti-inflamatórios, é importante lembrar a população que o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, muitas vezes os pacientes têm dor, a população envelhece, sente dor na coluna, dor nos ossos, vai na farmácia, compra um anti-inflamatório e começa a usar. Por quê? Porque a dor também, que é outro sintoma que nós também tratamos na clínica, temos também acupuntura e tratamento de dor. Então o paciente começa a usar uma medicação que ele não sabe que causa doença renal crônica. E aí, quando evolui, começam a aparecer os sintomas, quando o paciente vai ao nefrologista e faz a investigação, encontra que a causa da doença renal crônica que levou ele à diálise foi o uso por longos períodos de medicação que é vendida em farmácia sem receita médica, sem necessitar de uma prescrição médica. Então, a população precisa ser alertada de que o uso de medicamentos deve ser sempre orientado pelo médico, evitar o uso indiscriminado de medicações. Isso que você está falando é importantíssimo, eu quero só endossar e reforçar isso, porque eu já ouvi pessoas, por exemplo, que tomam analgésico para dor de cabeça, por exemplo. Então, fez uso muito tempo, que já não é correto. Mas depois aquele analgésico não estava fazendo mais efeito, passou a usar anti-inflamatório para essas dores crônicas. Então, isso a longo prazo vai trazer um problema. Inclusive na área de odontologia também, pessoas dizem que os pacientes de odontologia fazem uso depois, vai descobrir que não pode fazer o tratamento porque está com problema renal. Pacientes com problemas ortopédicos, todo paciente que sente dor crônica, né? Que Sim. Hoje é bastante prevalente no mundo inteiro, que é motivo de existirem especialistas para tratar, né, a dor. Hoje a gente existe um especialista para tratar a dor. Então, o paciente acaba tendo uma complicação grave, que é a doença renal crônica. Então, assim, a população tem que estar o tempo inteiro alerta para isso. E nós, né, do INED, como nefrologistas, nós nos preocupamos em dar esse tipo de tratamento ao paciente. E de orientação ao paciente. Porque é claro que existe todas as formas do pós, né? A doença se instalou, se agravou. Claro que vai ter todo o tratamento nos serviços para atender. Mas o melhor sempre é o que a gente fala aqui, é prevenir. É que você não chegue a esse estágio. Mesmo as clínicas que trabalham com paciente em diálise precisam ter essa preocupação, porque não dá conta. Nessa projeção, pensando que a população está envelhecendo, que os hábitos de saúde muitas vezes não são implementados, a gente faz uma projeção, tem crescido muito o número, os dados assustam, né, Isso, nos últimos 20 anos, aumentou muito o número de pacientes com doença renal crônica. Então, o foco é prevenir. Sim. Prevenir através de evitar o sedentarismo, combater o tabagismo, tratar as doenças de base, o acompanhamento da hipertensão, do diabetes, estimular o exercício físico, né, cada vez mais, a assistência à nutrição, o paciente ter um hábito de dietas saudáveis que combatam o uso indiscriminado de condimentos, de sal, de gorduras, de excesso de carboidratos. Tudo isso leva o paciente a ter maior propensão de desenvolver essas doenças que futuramente poderão levar ele a ter uma doença renal crônica avançada. Falando um pouco sobre a questão da prevenção, o Serviço de Nefrologia e Diálise, juntamente com o Serviço de Fisioterapia, ele trabalha também com a prevenção, né? Então, pacientes que têm nível estágio 1, 2, né, é encaminhado para o Serviço de Fisioterapia para auxiliar no tratamento desse paciente, para prevenir que esse paciente chegue no último estágio da doença, né? Então, a gente tem esse trabalho de prevenção para esses pacientes e a gente faz esse tratamento tanto aeróbico quanto anaeróbico, né, para que a gente tente auxiliar no tratamento junto com a equipe médica, a nutrição,
para que a gente auxilie para que esse indivíduo não evolua para o estágio 5, né? Que é o tratamento da hemodiálise. Então, o INED tem esse foco do cuidado do indivíduo, né? Um cuidado do paciente mesmo. Ok, pergunta já chegando, tem a Eliette, que está no bairro do Itaigara. Bom dia, Eliette, tem uma dúvida, quer tirar com a gente? Olá. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Parabéns pelo programa, que está maravilhoso. Obrigada, querida. Ó, doutora, a pessoa que bebe pouco líquido, tem pessoas que não gostam de tomar água. A pessoa pode envolver insuficiência renal, não tomar líquido, porque a minha mãe, para tomar água, tem que estar cobrando o tempo todo. E a segunda pergunta, eu sei que a pessoa que faz o que eu vou lhe fazer aqui faz por orientação médica. Existe medicamento para pressão alta que pode levar a desenvolver insuficiência renal, doutora? Muito obrigada. Parabéns pelas perguntas, Eliette. Obrigada. Bom, em relação à questão da ingesta de água, né? É importante o paciente manter-se, todo o indivíduo, ingerir água, ingerir líquidos como um todo, né? Existe uma necessidade, porque o rim, ele é o órgão que tem a capacidade de eliminar o excesso de líquidos do organismo e também das escórias, das toxinas que estão presentes no nosso organismo. Ele é o responsável por esse equilíbrio, que a gente chama equilíbrio hídrico da água e eletrolítico dos eletrólitos e das toxinas. Beber água é importante. Agora, você pergunta se o paciente que não ingere água, ele pode desenvolver uma insuficiência renal. Olha, a insuficiência renal crônica, a gente não vai considerar que o paciente vai desenvolver. Agora, uma pessoa que esteja numa situação de total restrição a líquidos e não ingerir líquidos por muitos dias, ele pode desenvolver um quadro de desidratação, um quadro de disfunção renal aguda, mas isso é algo pontual, não é algo da rotina. Beber água é importante, todos devem se hidratar, mas a questão da causa de uma doença renal por não ingerir água é algo que não está relacionado diretamente. E o uso de outros medicamentos, né? Então, você pergunta se os pacientes que tomam, se existem medicamentos que controlam a pressão arterial que possam desenvolver insuficiência renal. Não. Os medicamentos para controle de hipertensão arterial não causam insuficiência renal. Existem algumas classes de antihipertensivos que podem não ser indicadas em alguns tipos de pacientes, mas isso é algo que é muito específico do tratamento e que cada médico, o próprio nefrologista, vai saber indicar qual é o melhor antihipertensivo para cada quadro clínico do paciente. Tem a pergunta aqui da Ana Lúcia, ela colocou vários dados aqui técnicos, depois eu vou encaminhar aqui para os nossos convidados, tá, Ana? Porque é bem específica a sua pergunta, mas no geral ela deixa uma questão que eu acho que podemos abrir para todos, quando ela fala sobre a questão da presença de cistos nos rins. Ela pergunta se isso também é um fator de risco, o cisto, para evoluir para a hemodiálise. Ela não sabe se na família tinha pessoas com esse problema e ela tem muito medo pelo fato de já estar em tratamento. Depois ela coloca aqui todos os dados dela, né, que podemos passar, mas que em relação aos cistos, ela diz, quem tem esse tipo de problema pode submeter a atividade física, por exemplo, musculação, que é algo mais intenso, né? O que é que vocês orientam? Bom, os cistos renais são patologias, né, que podem ser adquiridas, ou o paciente pode já ter uma doença genética, que como eu citei aqui mais cedo, a doença renal policística. Essa doença renal policística, ela é genética, e o paciente pode desenvolver doença renal crônica dialítica, sim. Mas nós também temos outros tipos de cistos renais, que são cistos simples e que não estão relacionados à doença renal crônica dialítica. Então, assim, são duas coisas diferentes e realmente um paciente que tem cistos renais, ele precisa ser atendido por um especialista que vai avaliar o quadro clínico do paciente e fazer toda a orientação terapêutica e diagnóstica. Com relação à atividade física, é interessante deixar claro que todo o paciente tem que passar pela equipe médica antes de começar a atividade física. Então, independente de qualquer tipo de patologia que ele apresente, a gente precisa passar pela equipe médica, para a equipe médica aprovar, e aí a gente inicia nosso tratamento. Então é bom deixar claro isso para que a gente possa orientar a população sempre procurar uma equipe médica antes de iniciar o tratamento. Bom, então se essa é a recomendação para todos, principalmente aqueles pacientes que já estão em tratamento, que tem todas essas, né, debilidades, sei lá, que vocês falaram, dificuldades,
perda de massa, enfim, pacientes que têm algum tipo de tratamento, mais ainda precisa ter essa orientação de forma mais clara. Mas a pergunta da nossa ouvinte Carla, ela queria saber como é feita a fisioterapia. É no próprio momento que está fazendo a diálise, aproveitando aquelas horas que ficam ali, como que é feito na prática a indicação para o paciente em diálise? Qual o nome dela? Carla. Oi, Carla. É feito durante a hemodiálise, né? Só para deixar claro que é uma técnica que é utilizada mundialmente, né? A gente trouxe esse protocolo publicado em revistas científicas de peso, tá? Então a gente elaborou esse protocolo e trouxe para o INED, tá? E é feita durante a hemodiálise, né? A gente coloca um cicloergômetro adaptado pelo processo da cadeira, a máquina, então a gente adaptou um cicloergômetro, né, um suporte, e a gente faz um treino de 30 minutos, tá? E a intensidade desse treino vai determinar de cada paciente, que é uma tomada de decisão junto com a equipe médica e a equipe de fisioterapia. E a gente faz um treino resistido. O que é esse treino resistido? É um treino para ganho de força, não é treino para ganho de massa, né? Diferenciando de academia. A gente quer que o nosso paciente tenha endurance e força, né? Não é ganho de massa. Então a gente coloca halteres, né, de baixa intensidade, com baixa repetição, ou muitas vezes, como a gente já tem pacientes que têm 5 anos, a gente pode aumentar esse número de repetições, né? Então a gente faz esse exercício, primeiro, para prevenir massa, né? Para prevenir que ele evolua a perda dessa massa muscular, porque se ele está no processo da máquina, isso pode vir a acontecer, e proporcionar o ganho dessa massa muscular também. Então esse é o nosso principal objetivo quando a gente faz durante a hemodiálise. Posso dizer que com o apoio da equipe de enfermagem e a equipe médica, a gente consegue fazer esse exercício com segurança para esses pacientes. Ok, tem ouvinte na linha, 3328-7666, bom dia, falamos com quem? Bom dia. Oi. Fala com Ana Pimentel. Oi, querida. Tudo bom, Patrícia? Tudo ótimo, Ana. Ô, minha filha, eu quero fazer 2 perguntas aqui que não é coisa minha, mas é de gente da família. A minha irmã, ela tem 75 anos e ela, há 1 ano atrás, ela começou a emagrecer de um jeito que está todo mundo preocupado. Ela já foi, já fez exame, porque ela é diabética também, viu? Já foi para o endocrinologista, cardiologista, foi até botar porque ela estava com uma dor no braço e estava achando que essa madeira, a coluna, tudo. Aí ela também tomou muito remédio para osteoporose. Ela começou, na urina dela, quando ela ia de manhã, que ela ia no bacio, que às vezes ela estava tudo no sanitário, disse que estava criando um pó, parecendo uma cola. Aí ela já foi no médico, o médico já fez um exame aí me indicou para ela ir para o endocrinologista, mas ela ainda está com a consulta marcada para o mês. Tá, o que é que você gostaria de saber exatamente, Ana, pra gente ganhar? Se esse problema da magreza dela pode ter alguma coisa do rim, Sim, ou ou da diabetes, o que será? Okay. E a outra pergunta é meu filho, ele tem há 10 anos um caso renal, mas ele é um pouco, ele também é diabético, ele tem 55 anos, e aí ele tá caminhando para Irmandu, já 2 vezes que fez para ir ao para tirar de carro. Aí quando o médico pede mais um exame, não vou mais não, já não aguento mais. Esse povo que só vai pro médico, né? E aí quando é agora já tá tudo certo aí, para ele, sim, no exame deu que ele já tá com um dos rins, tá com um pouco de funcionamento. Quase que o médico tá dizendo, talvez fosse até tirar o rim. Mas depois que ele fez aquele exame de tirografia, deu que ainda o rim tá funcionando um pouco, então o médico resolveu só tirar o cabo. Será possível se esse cálculo aí pode atingir alguma coisa no rim dele depois? Vamos saber, meu bem. Fica ouvindo aí, tá? Pelo rádio, você vai ter a resposta que você está precisando. Primeiro, de modo geral, ela falou de perda de peso e outros sintomas. Queria que a doutora pudesse esclarecer quais são os sintomas mais visíveis que a população precisa estar atenta, que indica que os rins já estão entrando no processo de falência ou de dificuldade. Depois ela falou sobre cálculo renal como fator de risco para complicações. Tá, então assim, em relação à sintomatologia das doenças renais e mais especificamente da doença renal crônica, os sintomas de doença renal crônica, eles só aparecem numa fase mais tardia da doença, quando a doença já se desenvolveu mais. Então o paciente ele começa a apresentar palidez cutânea, náuseas, pode vomitar, inapetência, perda de peso,
Alguns pacientes têm também o problema de inchaço, eles começam a apresentar edemas nas pernas, edemas de face. Então, assim, os sintomas dependem muito. Anemia, o paciente fica escorado, porque a doença renal crônica, o paciente desenvolve também anemia. Então, os sintomas desenvolvidos dependem muito também de cada causa da doença renal crônica. Esses que eu coloquei aqui são aqueles sintomas que são universais, que aparecem quando o paciente já está mesmo na fase pré-dialítica. Quanto aos sintomas relacionados às doenças renais, de acordo com cada etiologia, aí são sintomas mais inespecíficos. Alguns pacientes começam, por exemplo, diabéticos, eles começam a ter uma alteração na membrana que filtra o sangue no rim, essa membrana começa a ser deteriorada e o paciente começa a eliminar espuma pela urina. O que é essa espuma? Essa espuma é proteína, é a primeira manifestação de lesão renal a partir do paciente diabético. Então, por isso é importante todo diabético fazer um acompanhamento com o endocrinologista, fazer um acompanhamento com o nefrologista, que vai fazer um pedido de um exame que se chama microalbuminúria. E nesse exame, quando o paciente começa a apresentar essa perda dessa proteína, dessa albumina, já é um indício de que ele já está desenvolvendo doença renal. Ao mesmo tempo, ele precisa fazer sempre também um acompanhamento com o oftalmologista, porque o fundo de olho do paciente diabético apresenta alterações nos vasos que já dão indício de que ele tem algo que a gente chama de retinopatia diabética, que tem muita semelhança com o que aparece no rim. Quando o paciente já desenvolve uma nefropatia diabética, a gente já tem no olho alteração. Se fosse feito um exame do rim, uma biópsia renal, iria se observar essa mesma alteração a nível renal. Porque a doença, como o Bernardo falou mais anteriormente, a doença é sistêmica, o diabetes é sistêmico. O diabetes acontece complicações, o aumento de açúcar no sangue vai se depositando nos órgãos que a gente chama órgãos-alvo. Que órgãos-alvo são esses? São os vasos da perna, vasos do cérebro, vasos do coração, vasos do rim, vasos do fundo de olho. E toda essa, que a gente chama esse processo de glicosilação, deposição de glicose nesse causar as complicações. Então, é muito importante vocês entenderem que precisam fazer um acompanhamento preventivo, procurar o médico para fazer um mínimo de exames durante o ano, um sumário, uma creatinina, um hemograma, uma dosagem de colesterol e triglicéridos, uma glicemia, tudo isso o ácido úrico, tudo isso é essencial para que possamos flagrar com bem precocidade as mínimas alterações que podem concorrer para o desenvolvimento dessa doença que está hoje no mundo inteiro, se tornou epidêmica. É uma epidemia. É quando a doença ela perde o controle. Ela não está mais dentro do número que é esperado. Ela já está numa proporção que extrapola o esperado. Bom, essa fala aí de estudo em relação à questão do autocuidado e da autorresponsabilidade. A gente sabe, o ouvinte até falou, e depois nas considerações finais vocês também podem colocar, se a clínica atende pelo SUS, a gente sabe a dificuldade que é encontrar, às vezes, um especialista. O clínico geral, às vezes uma enfermeira no posto de saúde é difícil encontrar, imagina um nefrologista. Mas isso não pode ser motivo para você desistir, até porque existem serviços de saúde particular, clínicas, núcleos, instituições que atendem pelo convênio, tem também uma taxa, né? São conveniadas para o SUS, no caso lá do Instituto também tem. Então o importante é você estar atento à sua saúde e não desistir. Rapidamente, nosso tempo está quase estourado, mas tem uma pergunta aqui que veio pelo WhatsApp. O marido dela é paciente, faz diálise e a médica proibiu algumas frutas, que algumas frutas são importantes. E eu queria colocar também pessoas que estão aí na malhação, nas academias, esse uso às vezes de produtos muito ricos em proteína, sabe aqueles potões que você toma, nada contra aí as empresas que produzem. Agora, o que isso traz para o rim? Doutora, por favor, e também Bernardo. Pronto. Em relação à questão das frutas, né? Essa pessoa que fez a pergunta, o paciente é dialítico. Ele é. Então, diabético, dialítico, então assim, todo paciente que é dialítico, ele tem dentro da clínica uma nutricionista que vai estar orientando qual tipo de dieta que esse paciente deve seguir. Existem sim algumas frutas proibidas mesmo, frutas
que provavelmente foram as que foram proibidas, por exemplo, calambola, biribiri. São frutas que realmente têm toxinas que não são retiradas com a diálise. Então não pode, por exemplo, não pode comer carambola, de jeito nenhum. Nem carambola, nem biribiri. As outras frutas são feitas, as recomendações específicas, porque elas são frutas, toda fruta ela tem um alto conteúdo, algumas frutas elas têm alto conteúdo de potássio, então são frutas que vão ser consumidas de forma com medida. Mas tudo isso, todo paciente dialítico, ele tem uma nutricionista na clínica e ela vai estar orientando vocês. Tá bom. A gente quer agradecer muito a presença também o Bernardo e reforçar, foi também o nosso tema, que é a fisioterapia, a importância também no tratamento associado para trazer mais saúde e qualidade de vida. Muito obrigada pela presença. Obrigado, queria agradecer a todos. Só queria pontuar, contextualizar um pouco, né, uma história de uma paciente nossa, chama Dona Geni, né, que está no nosso site, né? Então é uma paciente especial para a gente, todos são, mas essa em especial para o tratamento da fisioterapia. É uma paciente que relatou dificuldade de estar saindo com os pais, com os filhos, com os netos, porque ela caía toda hora. Então ela tinha muita vergonha em sair e ela ficou dentro de casa, né? Na primeira consulta que eu fiz com ela, ela disse, mas eu caio todo dia e ninguém nunca consegue melhorar isso, né? E aí, com o tratamento da fisioterapia, a gente conseguiu que ela reduzisse esse índice de queda a zero, né? Hoje ela é uma paciente há mais de 5 anos, né? Então é uma paciente hoje que não cai, né? A gente trabalha com essa prevenção, trabalha com prevenção de hospitalização dessa paciente, que a paciente tem suas comorbidades. Então, para contextualizar, só para vocês entenderem um pouco o objetivo da fisioterapia durante a hemodiálise. Né? Tá dito, então, ficou bastante claro. A gente pede, deseja, né, que vocês possam retornar em outra oportunidade para que a gente possa aprofundar esse tema, dada a importância. Muito obrigada mais uma vez. A programação de Noar de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã e fechando a nossa semana num assunto que não quer calar, ainda não foi tema do Saúde Noar, mas amanhã vai ser. Vamos falar sobre a contaminação com esse óleo, gente, essas manchas de óleo de petróleo que está aparecendo no nosso mar. Vamos ter uma nutricionista, alguém responsável também pela questão ambiental. Vamos saber do impacto disso para a sua saúde. Não perca, até lá.